Bom dia, nono ano. Vamos fazer a correção do capítulo 16, século XXI, terrorismo, xenofobia e extremismo. Último capítulo do ano e da apostila, ok? Vamos lá, começa na página 52. Tinha uma introdução do Enem, aí tinha a pergunta: a utilização de novas tecnologias tem causado inúmeras alterações no mundo do trabalho. Essas mudanças são observadas em um modelo de produção caracterizado. Aqui o correto é a letra C, pela participação ativa das empresas e dos próprios trabalhadores no processo de qualificação laboral. 2. Cite 3 modificações da economia mundial resultantes da globalização. Aqui, a ampliação das relações e da dependência econômica entre os países, a possibilidade de crises econômicas se tornarem mundiais e a relação entre os diversos mercados financeiros, etc. Esses são alguns dos motivos. Agora vamos lá, página 54 e 55. Elabore uma definição para o terrorismo. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa, terrorismo é uma forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante emprego de violência. 2, que é na página 55. Estabeleça a relação entre globalização e terrorismo. A globalização promoveu a aproximação de diferentes culturas. Para muitos grupos, essa aproximação ameaçou as culturas tradicionais. Surgiram, então, movimentos em prol da preservação de sua cultura, sendo alguns deles mais radicais. É importante salientar que, entre as características culturais de um povo, estão suas crenças religiosas, as quais muitas vezes determinam comportamentos e hábitos. Algumas sociedades mais conservadoras, sendo atacadas, passaram a empregar ações terroristas em sua defesa. 3. Qual é a relação entre fanatismo e terrorismo? O ato terrorista é sempre radical. Atentar contra a própria vida e contra a vida de pessoas geralmente não relacionadas a questões sociais e econômicas são atos radicais. É possível afirmar que fanatismo e terrorismo são dois fatores que não podem ser dissociados, quer dizer, separados. 5. A resposta correta é a letra B, exercício da alteridade. 6. Qual é a importância de sempre se colocar no lugar do outro antes de analisar uma questão da história ou do seu cotidiano? O princípio da alteridade deve sempre fazer parte da educação dos indivíduos, pois se colocar no lugar do outro é o primeiro passo para comprovar que, na história, há múltiplas versões. Não se pode afirmar que um grupo está certo e outro errado. Aqui na 4, gente, era uma resposta pessoal, tá? Relaciona os atos terroristas ao imperialismo praticado pelas potências mundiais ao longo da história contemporânea, tá? Agora, nós vamos para a página 58. Vocês tinham que ler o fragmento, né? E depois responder. Após a leitura do texto, faça o que se pede. Aí vocês tinham que procurar a melhor compreensão do ponto de vista de André Glusckman. Busque no dicionário o significado dessas palavras. Insidioso. Insidioso é traiçoeiro. Infatigável, que não se cansa. Espectro, aparência, imagem. Recalcitrante, que resiste obstinadamente. Cerne, origem. O ódio está presente em nossa sociedade. Cite exemplos do seu cotidiano. Aqui era uma resposta pessoal, vocês tinham que ver alguma coisa que vocês vissem e aquilo fizesse com que vocês achassem, que ficassem indignados. Quando, por exemplo,
No futebol, quando o time perde, eles atacam outros de paulada, matam pessoas por conta disso. No trânsito, quando a pessoa perde a cabeça e vai para cima da outra pessoa e acaba matando ela por conta disso. Tudo isso são atos que são brutais. Aí vocês coloquem aqueles que você acha mais brutais na sua opinião. Estabeleça uma relação entre ódio e fanatismo. Isso na página 60. Aqui também, o ódio e o fanatismo estão intimamente ligados. O ódio quase sempre alimenta o desejo de vingança. O ódio extremado leva às reações radicais em relação às causas, pessoas ou povos. O fanatismo é fruto de sentimentos extremados. Portanto, um leva ao outro. O fanatismo alimenta o crescimento do ódio e vice-versa. A 2, a resposta correta era a D, apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. Agora nós vamos lá para a página 65. 65, que já conquistei. A respeito das décadas finais do século XX, analise a afirmativa a seguir. Aqui é a D de dado, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. A 2. Em 11 de setembro de 2001, o mundo parava consternado, acompanhando pela televisão o ataque das Torres Gêmeas em Nova York. Esses ataques provocaram grande repercussão mundial, contribuindo para a mudança da geopolítica mundial. Aqui a resposta B de bola contribuiu para a formulação da doutrina Bush, que estabeleceu uma política externa militarista e agressiva dos Estados Unidos. 3. Elabore um parágrafo que estabeleça a relação entre xenofobia, nacionalismo e racismo. O nacionalismo ele pode ser definido como a valorização de tudo que é relativo à nação. A xenofobia é a aversão ou a hostilidade a indivíduos estrangeiros, ou seja, as pessoas que apresentam características físicas, éticas ou culturais diferentes das características consideradas nacionais. Assim, pode-se afirmar que o nacionalismo e a identidade nacional estão relacionados à questão racial. Portanto, nacionalismo, xenofobia e racismo se entrelaça com a possível formação de sociedades fanáticas ou extremistas. 4. Sobre o racismo na história, assinale as afirmativas corretas. Se a gente seguir a sequência, no segundo, na América, o racismo foi aplicado nas colônias fundadas pelos europeus durante a Idade Moderna. E depois, a quarta, as teorias supremacistas não contam com o respaldo da ciência. Assim que vocês tinham que ler, o deslocamento populacional é tão velho quanto a própria humanidade, mas nos últimos 15 anos tem crescido acentuadamente. Os imigrantes, segundo a ONU, correspondem a 3% da população mundial. A resposta correta é a A, somente a afirmativa 1 e 2 estão corretas. E depois tem um trecho do Enem, para vocês responderem aqui embaixo. A resposta correta é a E de Ema Terena, propõe que a integração indígena deva ser lenta, gradativa e progressiva. E Jaguaribe propõe que essa integração resulte de decisão autônoma das comunidades indígenas. Bom, pessoal, assim a gente termina a última apostila desse ano com vocês. E na próxima aula a gente começa as revisões, ok? Tchau, fiquem com Deus.